Olá, eu sou o Biramelo e você está no canal. E aí, gente, beleza? Tranquilo? Então, tem um negócio muito legal pra gente compartilhar essa semana, que surpreendente. Eu não sei se você acredita em mensagens apocalípticas, né? A gente teve aí recentemente aí aquele caso do relógio, né? Do calendário maia, né? Que falaram que ia terminar o mundo, né? No ano de 2012, 2010, depois 2014. E a gente tem visto isso aí o tempo todo, as pessoas falando um pouquinho sobre esse tal fim de mundo, né? Esse tal fim do mundo, né? E as pessoas têm buscado essa ideia há muito tempo, não é de agora, né? Você vê que tudo, até filmes, você vê histórias são baseadas nesse contexto. E eu tava lendo algumas coisas assim, tal, até inclusive a gente passa assim, eu gostaria tanto, cara, de poder compartilhar coisas assim diariamente, mas como eu falei pra vocês, no momento eu não consigo fazer isso, tá? Eu tenho coisas assim que às vezes eu fico borbulhando dentro de mim, querendo compartilhar, querendo poder fazer vídeos, né? Coisas que eu queria poder fazer lives e a gente poder discutir alguns assuntos atuais que tem acontecido aí, que eu compartilhando não é só fatos históricos ou místicos, né? É pra gente compartilhar de tudo um pouquinho, a gente poder nos acrescentar em matéria de conhecimento. E esse caso desse relógio apocalíptico aí eu achei interessantíssimo, tá? Eu não sei se você sabe disso aí, mas por caráter de conhecimento, porque também eu me senti um pouco desafiado em compartilhar, porque eu não sabia profundamente o que seria isso aí. Pra mim, essa ideia desse relógio apocalíptico aí seria realmente somente uma coisa mística que estava acontecendo, uma coisa figurativa, mas eu vi que eles levam muito a sério, as pessoas estão levando isso muito a sério, né? E ela foi feita por uma equipe de pessoas que tem uma ideia científica bem centrada, né? Eles têm uma sigla, né, BPA, e quem desenvolveu em 1947 esse relógio. É um grupo chamado Boletim dos Cientistas Atômicos, né? BPA, na verdade é a sigla em inglês. E eles criaram esse relógio em 1947 para quê? Esse relógio foi criado para que ele pudesse demonstrar ou nos mostrar a que pés nós andamos em relação ao fim das coisas, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse relógio que eu achei muito interessante, tá? E ele tem medido há tempos baseado nos acontecimentos mundiais. Olha que legal! Baseado em tudo que tem acontecido, um grupo de cientistas especialistas, eles se reúnem todo ano para que eles possam estar compartilhando um pouquinho sobre isso. E eles dão uma nota, né? E eles dizem que meia-noite, eu não sei se vocês sabem, né? Mas em toda a história, inclusive na história, toda a história que fala um pouquinho, né? Sobre o fim do mundo e o que a gente nos faz conhecer um pouquinho dessa ideia apocalíptica, né? A Bíblia como fator principal, como livro principal disso, eles dizem que a meia-noite é o horário onde se situa as mais densas trevas. Então eles entendem que eles colocando o nome de relógio apocalíptico significa que ele tem que ter um horário a qual se define o fim dos tempos, o fim das coisas, né? Então eles escolheram a meia-noite por ser, então, dentro de um contexto histórico apocalíptico, vamos dizer assim, né, escatológico, eles encontram neste horário um horário específico para que nos defina alegoricamente, mas também de forma técnica e realista, o fim de todas as coisas, tá? Bom, vamos dar uma acrescentada nessas informações, tá? De forma sequencial. Começa assim. Em 1947, esse boletim de cientistas atômicos, né, o BPA, ou BPA, né, como dizem assim em inglês, eles criaram esse relógio para que o mundo tivesse um norte com relação aos acontecimentos, em que pé nós estamos andando rumo ao fim de todas as coisas, né? E o que tem a ver esse relógio? Como é que eles estudam? O que eles definem para que eles possam dar um horário ali? Eles estudam tudo que possa causar problema para a humanidade, tudo que possa causar extinção da humanidade, tudo que possa causar, né, na verdade, esse fim apocalíptico, tá? Por exemplo, aquecimento global, né, guerras, conflitos armados no mundo, inclusive o que, eu não sei se vocês sabem, mas a época em que esse relógio esteve mais próximo da meia-noite, vamos dizer assim, mais próximo do horário do fim dos tempos, foi quando se usaram ali em Hiroshima e Nagasaki, usaram as bombas atômicas, tá? Quando eles começaram a fazer, né, a se desenvolver as bombas atômicas, esse relógio andou com certa velocidade para meia-noite. Mas quando ela foi usada, eles entenderam que a humanidade estava correndo um sério risco de extinção.
tá? Isso foi o que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu sei que todo mundo conhece essa história, eu sei que todo mundo é muito famosa, né? A história da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E eles colocaram naquela época, foi o fator em que esse relógio esteve muito mais próximo da meia-noite. E a partir de então, todo ano, todo mês de janeiro, esse grupo de cientistas, desde então, não é o mesmo, claro, né? As pessoas vão chamando os mais cabeção, vamos dizer assim, da humanidade. E eles têm se encontrado para que eles pudessem definir, então, a que pé nós estamos caminhando, tá? Depois você vai achar uma coisa, eu vou falar pra vocês uma coisa que é bem interessante, né? O porquê que esse relógio tem chegado mais próximo de todos os tempos, qual foi o fator acontecido para que esses cientistas definissem que a nossa humanidade está caminhando muito rápido para meia-noite, para o horário da extinção ou do fim dos tempos. Para você ter uma ideia, hoje esse relógio ele se encontra a apenas 2 minutos do fim dos tempos, apenas 2 minutos. Então você imagina como os cientistas têm enxergado o mundo hoje que nós vivemos. O desenho deste relógio ele foi desenvolvido, pensado, né? Quem pintou o desenho desse relógio foi Martin Langsdorff, ou Martin Langsdorff. Quem que é essa mulher, Bira? Essa mulher é famosa? É uma pintora famosa? Ela não é tão famosa, mas o esposo dela é extremamente famoso. Quem que foi o esposo dela? Nada menos que Alexander Langsdorff, né? Quem é ele, Billy? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Ele foi aquele que desenvolveu a ideia atômica e o projeto Manhattan. Não sei se vocês conhecem esse projeto Manhattan, mas se vocês não conhecem, foi uma época de grande evolução, de grandes experimentos, inclusive aquele navio, né, que eu já citei aqui no canal. Eles supostamente dizem que ele foi trasladado, né, de um local para outro. Naquela época ele conseguiu fazer a primeira ação de transladação. Mas não foi só isso, tá? Foi uma época de grandes experimentos, era uma corrida ainda de poder internacional. E os Estados Unidos estavam caminhando, lutando por isso, e Alexander foi o cara que desenvolveu isso. Então a mulher dele foi que desenvolveu, como pintora, ela desenvolveu a imagem desse relógio. E desde então, desde que ela desenvolveu, o ponteiro desse relógio foi movido 22 vezes. Ou eles moviam para frente ou para trás, tá? Então, ele só não anda para frente somente não. Vamos supor que tem uma época que a humanidade acalma, as coisas estão mais tranquilas, mais de boa, então eles colocam os ponteiros para trás. Mas quando está com a situação muito tensa, eles adiantam este relógio. Para você ver uma coisa que é engraçada e é curiosa também, a ideia desse relógio é tão famosa que foge até, vai além das áreas políticas e científicas. Como tem aparecido, Bira, então? O que tem acontecido? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas Iron Maiden, né, e Pumpkins, né, essas duas bandas famosas aí de hardcore, de rock, né, na época aí, mais famosa nos nossos tempos, assim, eu digo principalmente na década de 80, 90, essas bandas elas já usaram inclusive o mesmo nome, músicas que eles fizeram e trabalhos que eles fizeram com relação a esse relógio. 2 minutos para a meia-noite, né, é um dos trabalhos que eles fizeram, cada um deles fizeram com esse mesmo nome. Pra você ver como que te influencia e tem influência, como mexe com o coração e como mexe com as nossas ideias, tá? Tudo que é meio escatológico a gente se empolga, né? Tudo que é meio misterioso a gente se empolga. E isso foi forte, e até hoje é muito forte essa ideia desse relógio apocalíptico, na ideia não somente de cientistas, não somente de políticos, não somente na memória de cientistas políticos, mas de toda a humanidade, e é muito intrigante. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela série Doctor Who, da BBC, também apareceu esse relógio uma vez, fazendo alusão à sua definição como instrumento que determina o fim dos dias. Uma coisa que é interessante também é que o secretário da ONU, né, Kim Moon-soo, numa das discussões deste ano em relação à reunião, falando das circunstâncias mundiais e tal, ele citou esse relógio. Ele disse que realmente esse relógio em 64 anos é o ponto mais crítico que esse relógio tem se encontrado com relação à definição de como se encontra a nossa humanidade, em que pés nós estamos indo ao final dos tempos e as ideias. Então você vê que é interessante isso aí, eles levam muito a sério isso, porque não é simplesmente um símbolo, é uma coisa muito bem pensada e com muita vamos dizer assim, autoridade perante as grandes autoridades mundiais. Em 1962 também, quando houve aquela crise, né, dos mísseis em Cuba também, ele adiantou muito o relógio. Então esse relógio ele tem caminhado nesse sentido durante todo o tempo. Aí você me pergunta, Bira, mas fala pra mim, cara, por que hoje, no ano de 2017, em janeiro de 2017, esse grupo, o BPA, eles definiram que nós vivemos um momento mais catastrófico ou mais perigoso da humanidade. Quer saber por quê?
Bom, vou te contar. Eles entendem dessa forma desde a posse de Donald Trump. Desde que Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, esse relógio, ele alcançou a meta mais crítica, vamos dizer assim, de toda a história. E não é por menos, né? Donald Trump, infelizmente, presidente dos Estados Unidos, ele não é muito normal. A gente vê que ele não é uma pessoa... Quem sou eu para falar logo? Lógico que eu não sou um político, eu não tenho uma opção assim, mas sim, como um cidadão, como uma pessoa que tem, ou acha que tem uma sensatez, pé no chão, todo mundo entende, não somente eu, que ele não é muito normal. Ele tem feito algumas coisas e pensado, agido de forma que eu não sei se é bom, com sinceridade eu não sei se é bom essa loucura dele, ou se é ruim. Eu não sei se as pessoas que nós achamos que são sensatas demais, na verdade, são as mais perigosas, ou ele que é louco desse jeito, está na verdade andando uma caminhada mais correta que os demais, tá? Por que eu falo isso? Porque ele é maluco? Maluco de tudo, tá? E você vê o que tem acontecido aí, como que ele assumiu o governo, essas críticas, eu não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, né? É problema em cima de problema, circunstâncias em cima de circunstâncias definidas, não somente pelo muro que ele quer construir ali na fronteira do México, mas também porque ele falou que o problema mundial, aí, do aquecimento global, eles estão um pouco criticando com isso. Ele quebrou um contrato agora, não sei se é um tratado, na verdade, com o mundo. E ele tem, cara, causado situações. Ele teve uma cena que eu achei interessante, que ele pegou na mão que ele tem umas divergências ali com a França, ele teve lá esse tempo atrás. E ele pegou na mão do presidente francês, ele não soltava. E tipo assim, com uma expressão de força, ele entra em situação de elogiar exageradamente uma mulher do presidente, ele provoca o Coreia do Norte, o cara é doido, é doidinho. E a gente sabe disso, a gente tem visto isso. Então, quando ele assumiu, a BPA, ela entendeu então que era o momento mais crítico e de maior risco que nós passamos como humanidade, com esse cara no poder da maior nação, ou a nação mais poderosa do mundo. Legal, né? Eu achei interessante essa ideia do relógio aí. Eu não tinha, na verdade, muito conhecimento do que significava isso, mas eu achei assim de uma sensatez, de uma criatividade tão grande, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar isso, e o que eles nos definem tem muito a ver com aquilo que a gente tem buscado aqui no canal, e como pessoas que têm estado alerta com relação à humanidade. Realmente são assuntos que a gente se interessa e a gente fica muito atento a isso, tá? E você, o que você achou? Gostou? Achou interessante? Vai atrás, procura mais informações, eu acho legal, compartilha com a gente se você encontrar mais informações, que eu vou achar que é muito interessante, é muito legal mesmo. Eu espero que você tenha curtido também e tenha se instigado com isso um pouquinho mais. Bom, agradeço o seu carinho, a sua atenção mais uma vez, e agradeço porque você está conosco aqui no nosso canal, fazendo o nosso canal cada vez melhor. Está crescendo o canal, estou ficando muito feliz com isso, e espero poder ter mais condições da gente poder criar mais amparato informativo, tá? Vocês que têm pedido para mim alguns vídeos, tá? Alguns assuntos, vamos fazer. É que tem assuntos que são muito longos, né? Então não tem como a gente gravar como a gente tem feito agora, de jogo rápido. É uma coisa com mais detalhes, mas são muito interessantes, vamos com calma, e a gente assim, vamos colocar esses assuntos em pauta assim, porque eu acho que é interessante, beleza? Fica com todo o meu carinho pra vocês, espero que a gente vai se encontrando nos próximos vídeos, e você esteja curtindo, compartilhando, não somente conosco aqui, mas com seus amigos, e fazendo com que esse canal cresça, e também com que a gente encontre mais pessoas interessadas em coisas que realmente valem a pena. Meu beijo, meu carinho pra você, até o próximo vídeo.